virtuosa no campo de Boaz. Os olhos devo achar grande valor. Cobre com teu manto, Senhor. Cobre-nos com teu manto, Senhor. Aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Aonde tu fores, aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Vamos mais uma vez, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu fores, eu irei. Deus continue abençoando a todos os nossos amados irmãos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aqui iniciar mais uma programação, falando sobre a festa dos tabernáculos. Nós, pela graça de Deus, estamos aqui em algumas programações, estudando sobre as 7 festas de Levíticos. E na programação passada nós começamos a abordar sobre este assunto, sobre a festa dos tabernáculos. Nós mostramos ali que nessa festa dos tabernáculos, os judeus eles deixavam suas habitações, suas velhas, suas antigas habitações, iam habitar em tendas por 7 dias, em cabanas, e isto fala da mudança de corpos, porque no período do milênio nós vamos estar em um outro corpo, será um novo corpo. Nós mostramos algumas escrituras, algumas citações do profeta sobre este assunto. Nessa programação, dentro desse tema sobre a festa dos tabernáculos, lembrando que a festa dos tabernáculos fala do milênio, fala do período de 1000 anos, e este período dentro das leis levíticas fala da festa dos tabernáculos, porque quando se entende essas 7 festas de Levítico, a gente entende todo o propósito da redenção, todo o mistério da redenção da noiva, de Israel e da terra. Por que da terra? Porque a terra passará pelo mesmo processo que a igreja passou. Então, nas 3 primeiras festas, falou do ministério de Jesus Cristo terreno, como Filho do Homem. Ele foi a Páscoa, o nosso Cordeiro que morreu por nós. Ele foi o nosso pão asmo, ele foi sepultado pelos nossos pecados. E ele foi a primícia dos que dormem quando ele ressuscitou para a nossa justificação. A festa de Pentecostes era as eras da igreja. Então, após a festa de Pentecostes, as trombetas tocavam, convocando os judeus a se reunir em Israel, para que no período dos 3 anos e meio da grande tribulação, Elias e Moisés pregassem para eles a 7ª trombeta. Mas antes disso, Deus enviou o mensageiro profeta para reunir a noiva, converter a noiva de volta à fé apostólica. A noiva sai de cena antes dos 3 anos e meio da grande tribulação. Entre os 3 anos e meio, os 1260 dias, Elias e Moisés prega. Então, após os 3 anos e meio, vem o terceiro ai, o Amargedão, e então segue o milênio, a festa dos tabernáculos. Eu citei aqui na programação passada que ambos os povos, isto é, a noiva gentílica e os judeus, eles vão mudar de corpos, ou seja, eles não vão estar no mesmo corpo que estavam aqui na terra. Ou seja, alguns vão morrer, vai haver, ou seja, uma morte, um descer à sepultura, e vai haver uma ressurreição. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, isto é, a mensagem da hora, reunindo a noiva viva, e com voz de arcanjo, que será o poder de Deus, a trombeta de Deus, isto é, poder de Deus, que chamará os mortos da sepultura, isto é, os santos de todas as eras, desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, todos os santos que morreram crendo na mensagem do seu dia, que fazem parte da noiva, eles vão ressuscitar, e os que permanecerem vivos até a vinda do Senhor, eles serão transformados. Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aí a noiva sobe, Elias e Moisés entram em cena, prega a 7ª trombeta para Israel, chama 144 mil, eles morrem, então eles ressuscitam. Eu quero ler aqui na Escritura isso que eu citei, e assim avançarmos neste assunto sobre a festa dos tabernáculos. Eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, fala sobre o 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estes aqui, o Mombrana disse, que são judeus, 6 milhões de judeus que foram assassinados no período da Segunda Guerra Mundial. Eles foram mortos por amor da palavra, isto é, para cumprir uma profecia. O Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Está lá no capítulo 9, 6 milhões de judeus que foram assassinados pelo soar da 6ª trombeta e pelo testemunho que deram, porque eles eram judeus. Porque se você vai pesquisar a história, por que Hitler matou os judeus? Porque eles eram judeus. Simplesmente porque eram judeus, conforme a ideia dele, a ideologia dele, a ideologia nazista. Verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estes judeus assassinados estão debaixo do altar, estão clamando por vingança, que Deus vingue aqueles que assassinaram eles. Aí o verso 11 diz assim, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos. Veja, conservo na Bíblia significa profeta. Quem são os conservos dele? Quem vai pregar nos 3 anos e meio? Elias e Moisés. Esses conservos aqui é Elias e Moisés. Veja, foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que é os 144 mil, que haviam de ser mortos como eles foram. Então Jesus está dizendo aqui que os conservos e os seus irmãos vão morrer. Haviam de ser mortos como eles foram, isto é, os 6 milhões que foram mortos no período da Segunda Guerra Mundial. Então a Bíblia está falando que os conservos e os seus irmãos vão morrer. Aí o profeta, o Mombrana, na mensagem O Quinto Selo, ele nos mostra que estes seus irmãos são os 144 mil a serem chamados, que hão de ser mortos como eles foram. Então a Bíblia está dizendo aqui que eles vão morrer. A Bíblia está dizendo aqui que eles vão ser assassinados. Nós sabemos pela mensagem do profeta que após o arrebatamento da noiva, a nação de Israel fará uma aliança com o Vaticano, um pacto por uma semana. E uma semana contada em dias proféticos corresponde
há 7 anos. Aí a Bíblia diz que na metade da semana o anticristo romperá o pacto, a besta romperá o pacto com Israel. Quando ela rompeu o pacto com Israel, lembrando que nesse período Roma já terá em seu domínio o intercâmbio de mercadorias e o comércio do mundo, isto é, a economia global em suas mãos. Ela rompe o pacto, ela tira o sacrifício contínuo, aí ela traz a grande tribulação, porque a grande tribulação trata-se da angústia de Jacó. O Breno explica isso, que a angústia de Jacó trata-se da purgação que os judeus terão que passar. O profeta disse que, mesmo Jacó sendo eleito, Jacó teve que purgar na carne, ele teve que pagar na carne pelas suas trapaças. Os judeus vão ter que pagar na carne por ter crucificado o Messias, e isto virá sobre os 144 mil. É a angústia de Jacó, e isso virá através da perseguição de Roma. Final dos 3 anos e meio, ele rompe o pacto. Ele vai perseguir os judeus e as virgens nécias. Então é nesse tempo que vem essa perseguição, é nesse tempo que eles são assassinados. Eu quero ler também aqui Apocalipse 11, fundamentando isso também que eu estou citando. Apocalipse 11 está falando dos 3 anos e meio, do período que Elias e Moisés pregam na terra. Verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 1260 dias dividido por 30 a cada mês. 30 dias durante 12 meses. 1260 dias dividido por 30 a cada mês dá 3 anos e meio, diz o Mombrana, porque no calendário hebraico é 30 dias, não é 28, não é 29, não é 31, é 30 dias redondo cada mês. Então essa soma dá 1260 dias, 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras, os 2 catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Elias fez isso nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Moisés em seus dias. Então os 2 estarão na terra. E quando acabarem o seu testemunho, isto é, os 1260 dias, os 3 anos e meio, aí é quando Roma quebra o pacto e traz a perseguição. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Ficaram ali como testemunho, por terem se levantado contra a besta, contra esse sistema que de certa forma trouxe paz e segurança na terra. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então quero que vocês notem algo aqui. Aqui em Apocalipse 11 não fala dos 144 mil sendo assassinados. Fala de Elias e Moisés. Porém, quando nós voltamos lá em Apocalipse 6, no verso 11, na abertura do 5º selo,
quando as almas debaixo do altar, que foram judeus assassinados no período da Segunda Guerra Mundial, estavam clamando por vingança, a voz disse: espere e repouse por um espaço de tempo. Foi-lhes dada vestes brancas e foi dita a eles que eles repousassem por um espaço de tempo, até que se completasse o número de seus conservos está falando de um outro grupo, teus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Aí nós vamos para a mensagem do profeta, o profeta da palavra, ele mostra que os seus irmãos são os 144.000. Então é dois grupos que é assassinado, os conservos, Elias e Moisés, e os seus irmãos, os 144.000. É um mistério. A sétima trombeta será para Israel, que o sétimo selo foi para a noiva. É um mistério. Veja, em verso 11. Então, o verso 11 vai falar da ressurreição de Elias e Moisés e dos 144.000. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então eles ressuscitaram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então eles ressuscitam. Então uma voz convoca eles para subir. Então cumpre-se o quinto arrebatamento. O quinto arrebatamento são as duas testemunhas, Elias e Moisés. Repito, não fala nada dos 144.000. Mas observe, eles entram no rapto de Elias e Moisés, como os santos do Velho Testamento. Mombrano usou essa expressão. Eles entraram no rapto de Jesus Cristo. Então eles subiram com Jesus Cristo. Os 144.000 entram no rapto de Elias e Moisés. Antes de eu seguir nessa escritura aqui de Apocalipse 11, eu quero voltar ali em 1 Coríntios e fundamentar uma afirmação que eu fiz na programação passada. 1 Coríntios capítulo 15, queremos ser bem escriturísticos em nossa afirmação. 1 Coríntios capítulo 15, deixa eu só encontrar o versículo aqui, para que fique bem claro. Eu citei na programação passada que os judeus, deixando as suas velhas habitação e habitando em tendas, em cabanas, que é a festa dos tabernáculos, trata-se da mudança de corpos. Ou seja, ambos, tanto a noiva como eles, terão que receber um novo corpo que vai ressuscitar, vai estar no milênio. Aí Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado sem primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou noutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual.
Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, aqui conecta, nos dá uma base, um entendimento claro do que se trata a festa dos tabernáculos, a mudança de habitação. Então, se está falando aqui, se semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se semeia corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Mostrando que a festa dos tabernáculos fala de mudança de corpos. E o Mombran diz que a festa dos tabernáculos é o milênio. Então, no milênio nós vamos estar em um novo corpo. Então, voltando aqui em Apocalipse 11, novamente, e avançarmos, então nós lemos o verso 11 e 12, que fala da ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas, e os 144 mil entra. Aí o verso 13 diz assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, isto é, em Jerusalém, após a ressurreição, o arrebatamento de Elias e Moisés e os 144 mil, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7 mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então a terceira guerra mundial, ela vem depois dos 3 anos e meio. Depois que Elias e Moisés ressuscita, depois que eles são arrebatados, a Bíblia fala do terceiro ai, mostrando que o terceiro ai, a terceira guerra mundial, vem depois dos 3 anos e meio da grande tribulação. Bem, eu citei isso aqui, e eu quero usar uma citação aqui do profeta, porque eu disse aqui na programação passada, que as 7 festas de Levítico trata-se da redenção da noiva, da redenção dos judeus e da redenção da terra. Então, o Amargedon, a terceira guerra mundial, que vem após os 3 anos e meio, traz uma limpeza para que o milênio seja introduzido. Eu quero ler aqui, para nós encerrarmos nossa programação, na mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo, há uma pergunta feita ao Mombrana. O irmão, por favor, poderia explicar acerca de Satanás ser preso por 1000 anos e ser solto para a batalha de Apocalipse 20, verso 8? Que relação isto tem com a batalha de Amargedão, como mencionada no 4º selo? Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra. Aí o irmão Brana dá uma explicação, aí o irmão volta a perguntar novamente. O irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 20, verso 8? Aí o irmão Brana responde: essa não é a batalha de Amargedon, isto é, Apocalipse 20, verso 8. Essa não é a batalha do Amargedão. A batalha do Amargedão acontece deste lado. Veja, muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Então a batalha do Amargedão acontece deste lado, quando o período da tribulação tiver terminado. O que é a batalha do Amargedão? É a terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial acontece depois dos 3 anos e meio. Ela traz a purificação da terra, ou seja, as políticas, os sistemas, todos os sistemas terrestres vão ser queimados para que o milênio seja introduzido. Que esta programação possa ter te ajudado mais uma vez, e até o próximo programa, pela graça de Deus. Que Deus abençoe a fé de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo.